Se você, assim como eu, já tentou comprar um título público através do Tesouro Direto e viu que o Tesouro Direto estava suspenso ou temporariamente indisponível, as transações estavam temporariamente indisponíveis, você já deve ter tido um mini ataque cardíaco, assim como eu. E também deve ter levado em conta que, nossa, será que o título público é tão seguro como dizem? Olha, ele está ficando indisponível, ele está ficando suspenso dia sim, dia não. Quase todo dia parece que o título público fica disponível. Mas calma, calma, porque eu fui atrás de toda a informação para poder tentar entender por que fica tão suspenso assim. Por que o Tesouro Direto fica suspenso? Por que ele é suspenso e por que eu e você não conseguimos comprar? Quais são os motivos? O que a gente tem que fazer com relação a isso? Qual deve ser o nosso posicionamento? E hoje esse vídeo vai falar sobre isso. Então, fica tranquilo, esse vai ser mais um vídeo esclarecedor que eu, Pedro Vieira, vou trazer para você aqui na Universidade Financeira. Vamos começar esse vídeo? Então eu vou começar explicando o que é essa suspensão. Existem dois tipos macros de suspensão no Tesouro Direto. E quando eu digo macro, tipo macro de suspensão, eu quero dizer um tipo um pouco mais amplo. O micro é um pouquinho mais fechado e o macro é um pouquinho mais amplo, tá? Então existem dois tipos macros de suspensão no Tesouro Direto. O primeiro deles diz respeito à suspensão rotineira do sistema, que é quando o Tesouro Direto suspende temporariamente nos dias úteis entre as 5 e as 9 as suas negociações para fazer a manutenção do sistema. Nos dias úteis ocorrem ajustes também das cotações dos títulos disponíveis para compra e para venda, e nesse período o sistema também fica temporariamente suspenso. E esses ajustes, em geral, duram poucos minutos e ocorrem no intervalo entre 9, 9 e meia, 2 e meia e 3 horas e 5 e meia às 6 horas da tarde. O outro tipo é quando ocorre uma suspensão temporária das vendas e compras pelos mais diferentes motivos, geralmente ligados à política interna e externa, índice de preços e outros fatores que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Esse segundo atraso pode ser percebido pelo atraso na abertura da comercialização dos títulos públicos ou na suspensão temporária durante o período permitido para compra e para venda. Seguinte, dois tipos, então, de suspensão. A primeira é aquela normal, rotineira, de manutenção, que o Tesouro Direto faz diariamente, ou então costumeiramente, rotineiramente, né? E a gente já conhece bem. A segunda, porém, é uma suspensão que acontece no atraso, pode ser percebida, né? No atraso da abertura das operações do Tesouro Direto, ou então na suspensão temporária, quando o título público já está sendo negociado e ocorre então a suspensão temporária dessas operações, tá? Essa segunda suspensão pode ser percebida aí. Agora vamos conversar um pouquinho sobre por que suspender os títulos públicos. Vamos lá. O Tesouro Direto suspende temporariamente as vendas e as compras para evitar que o investidor venha fechar uma transação a um preço que pode ficar rapidamente defasado. Se o Tesouro Direto não suspendesse as suas operações, os seus investidores poderiam comprar títulos públicos a preços mais altos que os preços de mercado, e isso ia causar um prejuízo para mim e para você. A suspensão dos negócios tem como objetivo evitar que os papéis sejam negociados com pessoas físicas a taxas muito diferentes das praticadas no mercado, o que poderia gerar perdas para o governo e também para os investidores. As suspensões das operações têm como objetivo garantir que as transações sejam sempre realizadas a taxas justas, alinhadas às taxas praticadas no mercado secundário. Quando se verifica forte volatilidade no mercado, com aumentos ou quedas bruscas nos títulos públicos, nos preços dos títulos públicos, acontece então essa suspensão. Ao mesmo tempo, também poderia acontecer algum outro evento que eleve os preços dos ativos bruscamente. Eu vou dar uma pausa aqui, né, que eu estou olhando corridamente para você, mas é o seguinte. É uma medida de segurança, tá? É uma medida de segurança para proteger não só o seu bolso, como o bolso do governo, para garantir que as taxas que estão sendo praticadas nas operações do Tesouro Direto são taxas justas, são taxas compatíveis com o mercado, tá certo? Dessa forma, a gente tem então essas alterações para garantir a segurança e as taxas sendo praticadas no preço justo do mercado. E a outra também poderia, para precaver que algum evento venha a acontecer e que dessa forma vai aumentar do nada, né, bruscamente a taxa daquele título ali. Como, por exemplo, quando o Copom se reúne, ou quando, por exemplo, quando algum país externo, que é um concorrente do Brasil em alguns aspectos, por exemplo, a Rússia, que é um concorrente do Brasil em alguns aspectos, a China e outros países, né, em determinados aspectos diferentes, quando eles elevam, por exemplo, a taxa de juros, o Brasil ele precisa elevar a taxa de juros também. Então, acontecem essas movimentações econômicas que vão levar o preço, né, no final das contas, vão levar o preço, as taxas e a rentabilidade do Tesouro Direto serem afetadas. Então, por isso, por um aspecto de segurança, de você comprar aquilo que está sendo praticado
pela taxa do mercado, pela taxa justa do mercado, compatível com o mercado, é que o Tesouro Direto dá um bloco aí nas operações, tá certo? Vamos continuar então. Nesse caso, no caso desse evento que elevasse o preço dos ativos bruscamente, as compras realizadas pelos investidores a preço defasado, ou seja, aquém dos preços de mercado, representariam uma perda para o Tesouro. Assim, essas indisponibilidades temporárias são um mecanismo de proteção ao investidor e ao próprio programa, garantindo um funcionamento sustentável e saudável do Tesouro Direto. Quando a oscilação é muito forte, fica difícil para o Tesouro exibir os preços dos títulos na agilidade necessária para o investidor, porque perde-se a referência. Segundo o regulamento do programa, presta muita atenção aqui agora, as compras poderão ser suspensas ao longo do dia por tempo indeterminado, caso o Tesouro Nacional julgue conveniente devido às condições de mercado. Agora eu vou resumir isso tudo para você, para que tudo isso que eu acabei de falar aqui agora para você fique bem claro, de que você pegue exatamente aquilo que você precisa memorizar, aquilo que você precisa lembrar quando você vir novamente o Tesouro Direto bloqueado aí, que você não conseguir comprar, assim como eu já não consegui algumas vezes. Vamos lá, vamos resumir? Então, resumindo, essa variação frequente das taxas em curto espaço de tempo torna mais difícil precificar os títulos e refletir o preço médio que é cobrado no mercado. Para evitar prejudicar os investidores, caso os títulos sejam vendidos por um preço acima do valor de mercado, ou causar prejuízo ao próprio Tesouro Nacional se os títulos forem oferecidos por preços abaixo do mercado, a compra dessas aplicações financeiras é suspensa até as taxas se estabilizarem. Agora, eu vou trazer para você algo que eu queria muito ter encontrado quando eu estava fazendo a pesquisa, não só para entender melhor porque isso acontece, como também para fazer a pauta desse vídeo. Eu trouxe para você um compilado dos principais motivos pelos quais o Tesouro Direto já ficou fora do ar em toda a história do Tesouro Direto. Pedro, por que você trouxe isso, incluindo coisas de, sei lá, 2000 e tanto, 2014, 2012? Simples. Porque você precisa entender que o mercado financeiro ele é cíclico. Então, se o mercado financeiro é cíclico, muitas coisas que acontecem por determinado motivo, daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, quem sabe daqui a alguns dias, ou daqui a algumas horas, né, dependendo do dia que você está vendo esse vídeo, vão acontecer novamente, como a alta do dólar, como um outro país concorrente do Brasil estar aumentando a taxa de juros, como um ministro ser indicado, depois perder a posse e esse ministro ser um ex-presidente. Então, diversas movimentações políticas, econômicas, internas e externas, e também mercadológicas, ou seja, o mercado futuro. O mercado futuro é um dos mercados que mais impacta o Tesouro Direto, você sabia? Porque ele trabalha muito com a taxa de juros futura. E diversos outros mercados que também fazem especulações com a taxa de juros futura impactam muito a rentabilidade também do Tesouro Direto. O Tesouro Direto está sempre ligado nessas transações do que a gente chama de mercado secundário. Então, todos esses apanhados que eu fiz para você e que eu trouxe para você aqui nesse vídeo e também no artigo que já está no nosso blog, é um artigo com o mesmo nome desse vídeo daqui, tá? É só entrar lá no universidadefinanceira.com/blog que você vai ver o artigo com o mesmo nome desse vídeo que você está vendo agora e essas informações vão estar lá tudo por escrita de uma forma bem organizada para você poder entender certinho e poder estudar posteriormente, tá certo? Então, eu vou trazer esse apanhado para você poder identificar o que aconteceu já e que levou à suspensão temporária dos títulos e o que pode acontecer futuramente que vai levar novamente à suspensão temporária desses mesmos títulos, tá certo? Então vamos lá? Vamos lá. Principais motivos. Primeiro, a forte volatilidade nas taxas do mercado interno. Vou dar alguns exemplos para você, não vou dar todos, tá? Vamos lá. Os títulos pré-fixados eram negociados acima de 16% ao ano, percentual superior à taxa básica de juros, atualmente em 14,25% ao ano. Vou dar outro aqui para você. O aumento da volatilidade nas taxas pagas pelos títulos públicos no último mês foi consequência de um ajuste das expectativas dos investidores sobre as taxas de juros. Vou dar um outro aqui como IPCA. A suspensão do sistema, no caso o sistema do Tesouro Direto, decorre da forte volatilidade das taxas de juros. Um exemplo é que o mercado foi surpreendido pelo IPCA de junho, que subiu 0,99% acima do 0,82% esperado. Então eu fiz esse apanhado aqui, lá no site tem um monte de outros dentro dessa categoria, tá? Para te mostrar que a alta volatilidade das taxas de juros é um fator incrível, é um fator muito usado, tá? Para poder o Tesouro Direto suspender as suas operações temporariamente, beleza? E a taxa de juros tanto no IPCA quanto na Selic. Obrigado por estar assistindo esses 10 minutos de vídeo até aqui e eu espero que você assista até o final, a gente já está acabando, tá certo? Vamos lá para o nosso segundo motivo. Nosso segundo motivo é a volatilidade das taxas do mercado externo. Eu vou dar um exemplo aqui para você. A oscilação recente do dólar,
que colabora para esse cenário de volatilidade. As variações da moeda têm ocorrido com mais frequência por causa da indefinição do Banco Central americano sobre a elevação da taxa de juros do país. E a gente tem outros aqui, como os negócios do dia também têm sido influenciados pela expectativa em relação aos juros dos Estados Unidos e pela notícia sobre a possibilidade de troca no comando do Ministério da Fazenda. Então a gente tem a volatilidade e as taxas também no mercado externo. Então tudo que for relacionado ao mercado externo, que tiver relação com o mercado cambial, com o mercado de juro, com as taxas ou índices de preço, influenciam também o Tesouro Direto, tá? Vamos para nosso terceiro motivo aqui para o congelamento e suspensão do Tesouro Direto. O terceiro motivo é a política interna. Vou dar alguns exemplos para você. As suspensões também foram frequentes durante as eleições, quando o mercado flutuou ao sabor dos rumores políticos. A alta acentuada no mercado de ações e a queda da moeda americana reforçam a volatilidade dos mercados nesses dias de forte turbulência na política brasileira. Esse foi o terceiro motivo, que é a política interna. A política interna é um dos principais fatores, né? E você consegue perceber isso mais facilmente, que influenciam o Tesouro Direto. Lembrando, se você entrar lá no nosso universidadefinanceira.com/blog, no mesmo artigo com o título desse vídeo daqui, você vai ver essas e muitas outras dentro de todos esses principais fatores, tá? São citações que eu tirei dos principais meios midiáticos para poder trazer para você os principais motivos que já levaram à suspensão do sistema do Tesouro Nacional. Vamos ver o quarto, e se não me engano é o último que eu trouxe aqui para você. Vamos lá. O quarto e último ponto são, na verdade, as negociações desse e outros mercados. Vou trazer um exemplo para você aqui. Os papéis do Tesouro Direto acompanham a forte alta das taxas dos mercados futuros da BMF-Bovespa. Os contratos de DI para janeiro de 2021 subiram de 11,78% na sexta-feira para 12,35%, ou seja, 0,57 ponto percentual de alta, um ajuste significativo para esse tipo de mercado. Agora, lembrando a você, esses trechos que eu citei aqui e que eu citei lá no blog, muitos, além desses textos aqui, foram retirados dos principais veículos midiáticos e serviram de motivo para suspensão temporária nas transações de compra e venda do Tesouro Direto em diversos momentos desde sua popularidade. Servem apenas como embasamento para os próximos momentos que podem ou não ocorrer na economia nacional e exterior, levando à suspensão do Tesouro Direto mais uma vez. Agora, já que a gente falou do que leva à suspensão, deixa eu te passar para a gente poder terminar esse vídeo, como é que acontece normalmente a compra e a recompra desses títulos por parte nossa, investidor, né, no momento da compra, e por parte do governo no momento da recompra. Vamos lá? Vamos ver como é que isso acontece normalmente, então. A compra de títulos públicos acontece da seguinte forma. Os investidores podem realizar compras no Tesouro Direto todos os dias, entre as 9 da manhã e as 5 horas da tarde do dia seguinte. Na verdade, entre as 9 horas do dia e as 5 horas do dia seguinte. Nos finais de semana, é possível comprar no Tesouro Direto entre as 9 horas de sexta-feira e as 5 horas de segunda-feira, ininterruptamente. Nos dias úteis, entre as 5 horas e as 9 horas, o Tesouro Direto fica fechado para compras para manutenção do sistema. Então, das 9 horas da manhã até as 5 horas da manhã do dia seguinte, você pode comprar sem problema. Das 5 às 9, o Tesouro fecha para uma manutenção do sistema. Tranquilo? E como é que funciona essa recompra, então, por parte do Tesouro Direto? Bom, a recompra de títulos funciona da seguinte forma. O investidor pode vender os seus títulos das 9 horas da manhã de quarta-feira até as 5 horas da manhã de quinta-feira. Quando ocorre uma reunião do Copom, que você já tem um vídeo aqui na Universidade Financeira falando sobre Copom, é só botar Copom Universidade Financeira, essa reunião ocorre normalmente numa quarta-feira e a venda e a recompra de títulos ficam suspensas a partir das 17 horas de quarta-feira até as 9 horas de quinta-feira. Ou seja, você pode comprar títulos normalmente, tá? Das 9 horas da manhã até as 5 horas da manhã do dia seguinte. Só quando tem uma reunião do Copom, que normalmente é quarta, que você tem que comprar das 9 horas da manhã até as 17 horas da tarde nesse dia, tá ok? Dentro da quarta-feira. E essas compras só vão reabrir para você às 9 horas da manhã do dia seguinte, beleza? Vamos seguir então. Nas 9 horas de quinta-feira, às 5 horas da manhã de sexta-feira, o Tesouro Nacional vai atuar na recompra de todos os títulos e na venda dos títulos atualmente ofertados. Essas medidas vão ocorrer, então, para evitar que as decisões do Copom acerca da meta da taxa Selic possam afetar as negociações no Tesouro Direto. Então é assim que funciona o movimento aí de compra e venda no mercado do Tesouro Direto, quando ele não está suspenso. E agora você já sabe muito bem o porquê
o Tesouro Direto fica suspenso de vez em quando e você já não tem motivo mais nenhum para se preocupar com isso, tá certo? Um grande abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo aqui da Universidade Financeira. Tchau, tchau!